Amém? Tempo que eu comecei a caminhar com o Senhor. Tempo que o Senhor fez mudar muitas coisas na minha vida. Muitos conceitos que eu tinha que foram substituídos pelos princípios da palavra. Eu não sei de repente como é que está a tua maturidade com relação à palavra. Eu não sei de repente como é que está a tua vida, cada área dela. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela tem um poder para transformar, para trazer luz, amém? E você está no lugar certo. De repente você tem enfrentado uma dificuldade e talvez você tenha achado que não acaba, ou talvez que seja grande demais, mas deixa eu te dizer algo. O Senhor é poderoso para mudar todas as coisas. Amém? Se você olhar ao seu redor, você vai perceber que muitas coisas que existem, elas são malucas. Você olha e você diz, como pode isso funcionar dessa forma? Como pode isso ser assim? Como pode todos os dias o sol estar lá, pronto para nos aquecer, para nos dar um dia lindo? E você pode perceber que foi o Senhor quem nos deu essas coisas. Mas sabia que antes dessas coisas se manifestarem, o Senhor fez algo? Diga assim, o Senhor fez algo. Ele falou. Amém? Existe um poder na sua língua. Amém? Então, se você deixar sair de dentro do seu bom depósito, do seu coração, as palavras certas, todas as dificuldades que você possa ter, elas sumirão. Amém? Porque através da sua boca você pode trazer luz. Você pode trazer restauração para aquilo que parecia perdido. Você crê assim? Amém? Hoje é culto do bem, né? Quando ele falou a respeito do tema de hoje, eu me lembrei logo de um versículo que para mim é a chave da minha vida, né? Quando eu me converti, né? Era adolescente, foi na escola, por isso é importante os trabalhos nas escolas, amém? E eu estava lá no meio da escola lá e teve um movimento lá com os jovens e eles começaram a chamar quem queria reconhecer Jesus. E eu fui para lá, tinha meus 13 anos, e naquele dia eu vi muitas pessoas criticarem, mas precisa disso, um menino que é comportado na sala de aula, um menino que não dá um pio, um menino que é um santo, só faltava ver aquele negocinho na minha cabeça, né? Aí precisa ir lá na frente e aceitar Jesus, para que isso, né? Isso é religião, queridos, não, isso é reconhecimento, amém? É reconhecer que a sua vida pertence a Ele, simplesmente, é falar publicamente o amor que você tem ao Senhor, amém? É reconhecer que Ele te amou ao ponto de dar a própria vida, né? Jesus, Ele deu a própria vida em nosso favor, amém? Ele investiu em você, então, faça com que esse investimento vala, amém? Eu costumo dizer, né, a respeito de semear, que Jesus, sempre que Ele ensina alguma coisa, Ele dá o exemplo. Amém? E Deus, quando Ele nos ensina a respeito dessas coisas, Ele prova que dando um filho, quantos Ele não recebeu? Amém? A Bíblia diz que Jesus, Ele era o filho unigênito. Ele era único. Nós éramos criação, criatura. Amém? Mas Ele deu um filho para acolher inúmeros. Multidões, amém? Então nós precisamos entender que os princípios, eles são dados pela palavra e também nós podemos ver na própria Bíblia os exemplos. O próprio Senhor nos dando o exemplo, amém? E falando no tema de hoje, eu me lembrei de Mateus 7. Mateus 7, versículo 12, se você puder abrir, amém? Quem já acompanhou, né, outras vezes a gente ministrando, pode perceber que sempre a gente cita esse versículo. Para mim, é um versículo chave, porque é um versículo muito simples, mas ele é tão completo. Querido, se a gente cumprir o que esse versículo diz, certamente a gente vai agradar ao Senhor. Certamente a gente vai colher na nossa vida. Amém? O que é que diz aí? Versículo 7, ou capítulo 7, versículo 12. Mateus 7,12, vamos lá? Tá vendo como a gente ensaiou bonito? Isso é ensaiado, isso a gente combinou antes de começar o culto, né? Por isso que saiu assim, né? Tão perfeitinho, né? Amém? Queridos, tudo que a gente quer que as pessoas façam para nós
nós devemos fazer primeiro para elas. Simples assim. Às vezes a gente é tão egoísta, tão mesquinho, que a gente fica procurando o que as pessoas têm para nos oferecer. Não sei se você já amanheceu assim, né? Mas tem dia que a gente amanhece naquele dia meio, né? Meio emburrado, meio bicudo. Queria tanto que, né? Fulano fosse mais cuidadoso comigo, né? Que minha esposa tivesse preparado um café da manhã para mim. Queria tanto que no meu trabalho, né? Me recebessem bem, eu chegasse e fosse bem recebido. Senhor, eu queria tanto que me abençoassem hoje, eu estou precisando de tanta coisa. E a gente se esquece que ao invés de estarmos procurando sermos abençoados, nós podemos ser os abençoadores. Porque o que comprova que nós somos abençoados é sermos abençoadores. Amém? Tudo que nós possuímos, querido, tudo que o Senhor tem nos acrescentado, não é simplesmente para nós retermos. Não é simplesmente para a gente acumular e dizer é meu, eu tenho. É bom você ter. Amém? É bom você ser suprido. Mas não é simplesmente para você. É tanto que a Bíblia nos diz que o Senhor nos abençoa de tal forma que transborda. Não é assim? Se você for num filtro, agora tem mais, é pouco filtro que tem agora é gelágua, né? Esse negócio mais chique, né? Aí se você for lá e colocar um copo lá e abrir a torneira, o que é que vai acontecer com o copo? Vai encher. Mas se você deixar ela ligada lá, o que é que vai acontecer? E se você botar um monte de copo de lado, o que é que vai acontecer com os outros? Vão encher e vão transbordar também. Esse é o sentido, você entendeu? Esse é o sentido. Você ser cheio ao ponto de você transbordar e você poder alcançar outras pessoas. E essas pessoas vão aprender e elas vão abençoar outras pessoas. E assim segue. Amém? É assim que funciona. Queridos, é certo que todos nós passamos por momentos difíceis. É tanto que a gente fala, passamos, né? Porque de fato passamos e a gente sai e acaba. Amém? Mas nós passamos por momentos difíceis. A gente não tem uma estrelinha na testa dizendo, sou crente. Pronto, nada vai acontecer, né? Se vier tempestade, minha casa não vai molhar. Vai, do mesmo jeitinho. Não é? Mas qual é a diferença? A nossa postura diante da situação. Amém? O que vai fazer a diferença é a forma com que a gente reage diante da situação. Eu me recordo muito bem dos meus tempos de criança, né? E hoje eu me recordo dessas coisas com alegria. Porque eu sei aonde o Senhor me colocou hoje. Eu sei o que o Senhor acrescentou na minha casa, na minha família. Mas eu passei por perrengues também. E eu me lembro muito bem que, quando eu era moleque, 8, 9 anos, pai tinha uma oficinazinha de pintura de geladeira. Pai era pintor, era mecânico, era eletricista, era pedreiro, fazia de tudo. E eu me lembro que a gente tinha uma bicicletinha, então foi R$25 a bicicleta no tempo, era da stop mesmo, não tinha freio, não tinha tinta, aí como o pai pintava, ele pintou lá, foi bom que a gente escolheu a cor que queria, né, pintou do jeito que queria, botou um freiozinho traseiro, porque o da frente não importava muito, que a gente não usa muito, botou um freiozinho traseiro, e eu me lembro que aonde o pai ia, eu ia no bagageirozinho atrás, e ele tinha um compressorzinho, que ele ia pedalando na frente, eu ia com o compressor no meu colo, em cima do bagageiro atrás, e o compressor pesava, acho que o triplo de mim, né? Eu bem maguinho atrás daquele compressor desse tamanho. Eu me lembro que a gente andava 7, 10, 15 quilômetros naquela bicicletinha, porque pai, ele fazia bico. E todos os dias era uma aventura nova. Todos os dias a gente ia lá, em busca do pão, em busca do sustento para casa. Eu me lembro muitas vezes que faltava o gás e a gente tinha umas cadeiras lá de madeira, tipo aquelas relíquias, né? Tem gente que acha bonita essas coisas antigas, né? Mas a gente não achava muito bonito, então eu lembro que o pai quebrava uns pedaços dela para fazer o fogo, para fazer, né? E, queridos, é interessante porque eu me lembro desse tempo e para mim era um tempo bom, porque para a gente era churrasco. Ia ter churrasco em casa.
Então era um pedaço de carne lá com a farinha, um pouquinho de feijão, e para a gente era churrasco, a gente era tudo criança, era uma alegria. Mas, queridos, o tempo foi passando e a palavra vem chegando e a gente vai entendendo que o Senhor, Ele é suficiente na nossa vida. É o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem nos ensina. E com o tempo a gente vai chegando luz e a gente vai dizendo, peraí, não precisa ser assim. Amém? Está tudo bem, mas não precisa ser assim. Porque a Bíblia diz que se eu quiser ouvir ao Senhor, eu terei o melhor da terra. Ai, Deus, o melhor da terra, o que é o melhor da terra? É você cozinhar a carne com a madeira do sofá da tua bisavó? Não. Aí começa a chegar, peraí, vou mudar. Não, Senhor, quero mais não, isso não, está errado, né? E a gente começa a declarar a palavra e a gente começa a entender que o reino de Deus, ele não é tomado por choro. Deus não vai se mover porque você está chorando. Deus não vai se mover porque você está batendo o pé no chão, né? Fazendo uma cena e dizendo, ô Senhor, me dá, eu não vou te servir mais. Hoje a gente tem Isabela está com 4 anos. E, queridos, eu garanto a você que se ela vir pedir para a gente algo, que eu saiba que ela sabe administrar, ela vai receber. Porque eu sou o pai dela, eu sou o supridor dela, a mãe dela é a mãe dela, é claro, né? É a supridora dela. E se ela precisa de algo, ela vai ter, porque a gente a ama. Amém? Mas se ela não nos honrar, se ela bater o pé, estribuchar, como dizia minha avó, ela não vai receber. Amém? Porque o que nos move é obediência, é honra, é gratidão, é andar da forma correta. Amém? E a gente precisa fazer isso. Honrar ao Senhor, andar da forma correta, cumprir os princípios, e fazendo assim, é certo que nós seremos aceitos. Não é assim que a Bíblia diz? Se procederes bem, é certo que você será aceito. Amém? E, queridos, a gente está falando a respeito de um culto do bem, ação social, fazer o bem às pessoas. E existe algo dentro da igreja que até hoje assim mexe muito comigo, eu não tinha tido a oportunidade ainda de falar a respeito disso. E hoje foi um momento propício. Porque muitas vezes a gente se converte, a gente aceita ao Senhor, e a gente passa a fazer parte de uma igreja, de uma comunidade evangélica, e a gente começa a excluir as pessoas da nossa vida. E a gente começa a querer se isolar. E a gente começa a ver as pessoas como ímpias, como do mal, né? Não vou andar com aquele povo ali não, porque né, a Bíblia diz que eu não posso, né, andar com eles, me assentar com eles. E a gente confunde um pouco as coisas. Queridos, ser luz dentro da igreja é fácil demais. Amém? A gente chega na igreja, até a nossa voz muda, você já percebeu? A gente chega na igreja, né? Paz do Senhor, meu irmão. Não é paz do Senhor, não, é graça e paz, né? A graça e paz. Amém. Deus te abençoe. Amém. O Senhor é bom. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Está aqui minha esposa, né? Minha amada esposa. Aí chega em casa, né? Digníssima esposa. Aí chega em casa, dignífica, fica na igreja, né? Não é assim. A gente chega, é muito fácil levantar as mãos, cantar, louvar ao Senhor. E quando chega em casa, a gente pega o gato pelo rabo, né? Não sei se você tem gato. O gato sobe em cima da cama e você dá um peteleco nele, né? O menino vem, você dá um grito, manda o menino ir assistir a Peppa, né? Deixa você em paz, que você trabalhou muito, né? E chega seu vizinho pedindo açúcar. Queridos, a gente precisa entender que a igreja não é as 4 paredes. Amém? Somos nós, você vai, ó, e a igreja vai junto. Você vem, a igreja vem também.
Porque o Senhor não está simplesmente aqui. Às vezes a gente até fala, né, Senhor, estamos na sua presença, aqui neste lugar, entrando na sua presença, né? A gente não entra nem sai da presença do Senhor, porque Ele habita dentro de nós. Não tem como você se esvaziar de quem você é. Foi ministrado aqui no começo do culto que Deus é amor. Se Deus é amor e a gente é filho dele, a gente é o quê? Amém? É certo, queridos, que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Amorzinho, como é o negócio? Amorzinho. Está emocionada, Luciene, amém? Se recomponha, Luciene. E a gente vai aprendendo. Amém? Porque ninguém é perfeito. Eu escuto pessoas dizendo, mas rapaz, tu vai para a igreja lá e chega na igreja, um monte de gente que se diz que é crente não sei o quê, e anda desse jeito, e anda daquele jeito lá, e eu digo, estão no lugar certo. Estão no lugar certo. O que é que tem na oficina? Me diga aí. Parafuso, porca, carro quebrado, desmantelado, motor batido. Estão no lugar certo. Porque lá tem quem conserte. Amém? Sai de um jeito, entra de um jeito, sai de outro. Por isso que nós estamos aqui. Amém? Estamos sendo moldados, transformados, consertados. Amém? A cada dia o Senhor vai nos acrescentando, queridos. É certo que amanhã a gente vai trabalhar. É certo que a gente tem que acordar cedo. É certo que é possível a gente se aborrecer. Né? Às vezes a gente vai se desentender com alguém. Às vezes a gente não vai ter um dia que a gente de repente planejou como um dia perfeito. Mas o Senhor vai nos ensinando. E a gente não desiste. E o Senhor diz, eu acredito em você. Você pode fazer melhor. Lembra de fulano? Lembro. Tratou ele mal? Tratei. Vá lá e peça perdão. Faça amizade com ele. Abençoe-o. Não é assim? O que eu acho massa lá, eu trabalho com criança, né? Em escola. Eu acho massa porque não tem como você não aprender com criança. E eu me lembro de certa vez os discípulos, né? Estavam lá, Jesus estava ensinando e veio uma criança e pediram para Jesus abençoar a criança. E os discípulos começaram logo, não, sai, aqui não. Não vai atrapalhar o mestre não. Arrudei, pega o beco. Porque muitas vezes o entendimento que a gente tem é que Jesus é nosso e acabou. Né? Ah, não, eu sou filho, né? Eu sou crente, sou filho, e o resto é o que se vire. Vá se converter se quiser alguma coisa. Né? Às vezes a gente encontra, certa vez o pastor Francisco até deu um testemunho que, às vezes que ele ia em Campina, não sei se foi assim, que encontrava o pessoal no semáforo, abençoava, né? Abençoava o pessoal que encontrava no semáforo. Eu achei muito massa isso, porque às vezes a gente está lá e a gente vê aquele cara lá fazendo malabarismo, né? Fazendo alguma coisa, e a gente diz, eu vou dar dinheiro a ele nada, certamente vai se drogar, certamente vai ali comprar cachaça. E a gente se esquece de que a responsabilidade disso não é nossa. A nossa responsabilidade é abençoar. A nossa responsabilidade é transbordar, é trazer luz, é trazer restauração. Amém? A gente não é chamado só para abençoar a crente. A gente é chamado para trazer luz para o mundo. É tanto que Jesus disse que Ele não veio condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. E Ele disse que não nos tiraria do mundo. Amém? Você já pensou nisso? Se fosse vontade de Deus a gente ser isolado, Ele já teria nos arrebatado. A nossa função, queridos, no reino, não é separar o joio do trigo. Amém? A nossa função no reino não é separar o joio do trigo. Amém? Quando o Senhor vier, já vai estar separado. Mas a nossa função é fazer com que haja mais trigo. É fazer com que haja mais trigo. É fazer com que haja mais trigo. Amém? Para que quando Ele venha, a colheita seja grande. Para que quando Ele venha, não tenha apenas nós. Amém? Mas que a gente possa alcançar muitos outros. E a gente não vai alcançar esses muitos outros se a gente no nosso dia a dia a gente é bicudo. Se no nosso dia a dia a gente é... Eu não sei se aqui é... Como é aqui? É mão de vaca. É mulher...
Munheca de quê? Samambaia, essa é nova. Essa eu vou anotar lá. Dicionário Monteirense. Eu fiquei impressionado quando eu vim para Monteiro a primeira vez, que eu escutei um tal de peitar aqui, né? A moto peitou na outra ali. Eu ficava imaginando, meu Deus, a moto peitou na outra. Peitou na outra. Bateu na outra, peitou na outra. E a gente vai aprendendo, né? Eu estou aprendendo. É muito massa. Amém? Então, a gente não vai poder abençoar as pessoas, trazer as pessoas para o reino, se a gente não der exemplo, se elas olham para a nossa vida e não vê diferença nenhuma. Amém? As pessoas precisam ver em nós uma diferença. E essa diferença não está apenas naquilo que nós temos, não está de repente apenas nos dias que nós viemos para a igreja, mas na nossa forma de lidar com as situações, naquilo que nós falamos. Amém? Queridos, não está na roda dos escarnecedores, né? Não está com os pecadores, não significa dizer que você não vai sentar com eles. Porque se fosse isso, Jesus não teria sentado. Você não acha contraditório? Jesus disse que é para eu ficar longe daqueles povo ali que são tudo ímpio. Misericórdia, está repreendido. Fica aí, tudo aí, né? São ímpios, eu sou crente, eu sou santo, né? Peraí, Jesus chegou lá, puxou a cadeira, licença aqui, viu? O pessoal do diaconato que arruma as cadeiras, depois eu arrumo. Jesus chegou lá, bora aí, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, veja. O que você quer que eu faça? Senhor, eu me arrependo e agora todo o dinheiro que eu roubei eu vou restituir e abençoar ainda mais o povo que eu roubei. Pronto, amém, foi abençoado. O que você quer que eu faça? Senhor, cure minha filha que está morta. Amém, está curada. Jesus não chegava dizendo, cara, você é crente? Você crê na lei de Moisés? Jesus não chegava perguntando o que as pessoas tinham para oferecer para ele. Mas Jesus chegava até as pessoas e dizia, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer? E se você observar, Jesus não dizia assim, olha, aceite a mim, aceite, diga assim, eu te aceito, aí eu te abençoo. Você já viu Jesus fazendo isso na Bíblia lá? Não. Jesus dizia apenas, tua fé te curou, tua fé te salvou, vai, não faça mais. Porque quando a gente chega até Ele, queridos, é certo que nós seremos abençoados. Amém? Quando você fala com o Senhor, é impossível terminar a conversa e você não ser abençoado. E muitas vezes a gente, que deveria ser a extensão desse amor, a gente está retendo, a gente está evitando as pessoas. Mas nós precisamos amar, nós precisamos chegar perto, nós precisamos cuidar, nós precisamos dizer o que você quer que eu te faça. E às vezes a gente diz, mas, é Cheverson, viu gente? Eu estava dizendo até ao pastor aqui, se você tiver dificuldade, você lembra de Chevette. Chevé, aí som, bota só o som. Chevette com som, Cheverson, pronto. E talvez você diga, Cheverson, mas eu não tenho dinheiro, eu vou abençoar com o quê? Não tem desculpa, queridos. Nós temos tanto para dar. Nós temos tanto para dar. Você chegou hoje aqui e você não recebeu dinheiro. Você chegou hoje aqui e você não recebeu mantimento. Você chegou hoje aqui, entrou naquela porta e você recebeu de um casal abençoado uma palavra. Um boa noite, um seja bem-vindo. Você é importante. Às vezes a gente entra na igreja, né? O diácono fala, rapaz, tá bonito hoje, é elegante. Aí você já entra, né? Eita, meu. Sou elegante. Né? Eu tô bonito. Mas, rapaz, teu cabelo nem tá caindo mais. Eita, coisa boa. Tô curado. Amém. Queridos, a gente precisa de tão pouco para abençoar. Não é? Mas o Senhor nos dá tanto. Nos dá tanto. Nos dá tanto. Amém. Você pode abrir lá em Atos. Vamos para Atos. Atos 2:42. Tenho certeza que você conhece, mas nós vamos só fechar algumas coisas com esses versículos, amém? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu acho muito massa essa passagem. Meu amigo, a Bíblia diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. Eles se reuniam lá, supriam a necessidade que eles tinham, né? Procuravam saber a necessidade dos irmãos, e eles vendiam suas propriedades, os seus bens, para poder suprir a necessidade do irmão. Amém? E a Bíblia diz que todo o povo tinha simpatia por eles. Quem eram eles? Quem eram eles? Os discípulos, a igreja, o povo que tinha sido acrescentado. Amém? E a Bíblia diz que todos os dias eram acrescentados mais. Pelo que? Simplesmente pelo testemunho deles, pelo que eles faziam. Se você for observar, esse trecho não fala aqui que eles saíam para pregar, para evangelizar. Mas está dizendo que eles se reuniam, eles tinham comunhão, eles partilhavam pão, eles oravam todos os dias, simplesmente. E a Bíblia diz que eles conseguiam a simpatia de todo o povo. E todos os dias iam sendo acrescentadas mais pessoas. Amém? E eu acredito que esse é o desejo de Deus. Amém? Essa é a expectativa dele com relação a nós como igreja. É que a gente viva de tal forma, em unidade, em comunhão, partilhando pão, orando, tendo comunhão uns com os outros. Ao ponto das pessoas observarem e dizerem, eu quero ser como eles. Tem algo diferente. Eu preciso disso. Amém? Não sei se você já ouviu pessoas dizendo assim, mas rapaz, eu não sei porque crente gosta tanto de estar em igreja. Eu já escutei uma pessoa falando, eu não sei porque crente gosta de estar em igreja. Ele recebe salário? Eu disse, não, recebe não. Recebe não. Recebe, o povo recebe salário, que tem condição, todo dia está lá na igreja. Eu digo, pois é, alguma coisa boa lá tem. Amém? Porque chama a atenção, queridos. A nossa forma de tratar. Existem muitas coisas que têm se perdido no meio da igreja que a gente precisa ter cuidado. O cuidado uns com os outros. Amém? Hoje em dia, você não vê muitos irmãos dando um abraço no outro. Não é assim? Hoje em dia o povo fica, né? Não dá abraço, esse negócio de dar abraço, não sei o quê. Meu amigo, você vê como é que os apóstolos se comunicavam? A Bíblia diz que eles mandavam um ósculo santo. Você sabe o que é um ósculo? Um beijo. Era. O cara chegava no irmão, dava um beijo, um cheiro, um abraço. Te amo, meu irmão, em Cristo Jesus, você é importante para mim. Mas hoje, muitas vezes, a gente está distante. A gente tem irmãos da igreja, mas a gente não tem irmãos fora da igreja. Não é assim, a gente tem tempo para tanta coisa, a gente se reúne para trabalhar, a gente se reúne para ter reunião de liderança, a gente se reúne, mas a gente não se reúne para ter uma tarde entre a gente. A gente não quer se reunir mais para bater uma bolinha. A gente não quer se reunir mais para fazer uma fogueirinha e tocar um violão. A gente só quer ficar agora num zap, né? No Facebook, nessas coisas. Não é? Ah, eu não vou na casa de irmã Joaninha, não. Vou na casa dela, não. Vou mandar um zap para ela aqui. Irmã Joaninha, tu tem açúcar? Se pudesse mandar pelo zap, mandar, né? Manda aí o Aldo do açúcar, manda aí. E a gente tem perdido um pouco dessa aproximação. Amém? Queridos, um culto como esse, um culto social, um culto de a gente ter comunhão, um culto de a gente se reunir para suprir a necessidade do irmão. Queridos, isso é precioso diante do Senhor. Pode ter plena convicção de que o Senhor
está feliz demais. Amém? Porque isso é digno de honra, isso é digno de louvor, isso é digno de filhos dele. Amém? Estamos juntos, unidos, firmes, perseverantes. Amém? E vamos permanecer até o fim. Você crê assim? Amém. Só para encerrar, deixa eu te dizer, de repente, se a tua despensa está vazia, você vai chegar hoje para ela e você vai declarar e ela vai estar cheia, em nome de Jesus. Se de repente você está passando por alguma situação que você diz, meu amigo, não tem jeito não, tem. Fale a coisa certa. Amém? Declare da forma certa. Pare de chorar e declare o que a palavra diz e as coisas vão acontecer. Amém? Quer ser amado? Ame. Quer um abraço? Abrace. Quer uma palavra? Prepare uma palavra e dê uma palavra para alguém. Seja a diferença, não espere a diferença dos outros, porque a gente anda por aí, mas fulano não falou comigo, mas o pastor não me dá atenção, mas porque... Faça diferente, fale você, manda uma mensagem para ele, chegue na casa dele, pastor, eu vim trazer um pãozinho quentinho para a gente tomar café, né, pastor? Amém, seja a diferença, amém? Para os solteiros, pega a palavra, pega que é para você. Se você está esperando a pessoa perfeita, a pessoa certa, não espere mais. Misericórdia, ela não vai vir, não, ela vai vir. Mas antes, você precisa ser a pessoa certa. Quando você ser, aí ela chega. Amém? Porque imagine você procurando a pessoa certa e ela procurando a pessoa certa também. Não vão se encontrar nunca, né? Mas se você for a pessoa certa, e se ela for a pessoa certa, tudo se encaixa. Amém? Então seja a diferença. E as coisas ao seu redor vão ficar diferentes também. Amém? Seja do bem, em nome de Jesus.